Olá, sou a professora Silvana Zanchetti. Nós estamos trabalhando a disciplina Teorias e Metodologia da História 1, módulo 1, Princípios e Conceitos Históricos. Hoje iremos trabalhar a unidade 2, Conceitos Históricos. Na aula passada, nós conversamos sobre os princípios históricos, principalmente o conceito de teoria e metodologia. Então, nós falamos muito da questão da teoria enquanto ver e a metodologia como fazer. Hoje nós vamos dar seguimento às discussões iniciadas na aula passada para compreender a construção do conhecimento. Nesse caso, a ciência, a história como uma ciência, porque muitos debates foram construídos ao longo da história até os dias atuais. Nós ainda ouvimos em alguns momentos a história é uma ciência, assim como outras disciplinas das humanidades. Então, é importante destacar a importância da ciência histórica, compreender a importância desse momento histórico para nós. Como se dá, então, essa construção do conhecimento? Então, nós estamos falando da construção da própria ciência, a ciência do conhecimento, é tudo aquilo que a humanidade busca explicar, que os historiadores, pesquisadores, seja de qual ramo for, ele vai se debruçar dentro de um determinado conteúdo, de um determinado tema, para explicar o seu passado, para compreender, então, o entendimento daquele conceito. Então, nós estamos falando da produção do conhecimento. Dentro da história, não é diferente das outras. Lá, professora, mas ciência é aquilo que se produz lá no laboratório. Mas, dentro da história, nós temos os laboratórios também. Mas nós trabalhamos com o conhecimento da ciência dos homens. Então, é importante da história da humanidade, do patrimônio, do pensamento, das religiosidades. Então, nós produzimos a ciência do homem. E para produzir essa ciência, nós temos que seguir metodologias específicas. Então, cada conhecimento, cada corrente historiográfica que nós dialogamos um pouco ontem sobre elas, utiliza-se de alguma metodologia, de como fazer, como iremos fazer essa produção do conhecimento. Ou seja, nós precisamos de métodos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei na minha tese de doutorado sobre a história das mulheres pescadoras em Mato Grosso do Sul. E um dos métodos que eu utilizei foi a história oral. Então, como uma metodologia de trabalho, a história oral foi um elemento, foi um método utilizado para validar a minha pesquisa. Professora, a senhora usou só história oral? Não, eu fiz uma revisão historiográfica, eu analisei documentos, atas, registros das mulheres pescadoras, analisei o processo levantados dentro do IBGE e outros espaços. Então, é importante destacar que eu utilizei toda uma metodologia de trabalho. E com isso eu vou criar, então, processos com técnicas de trabalho. Como eu faço história oral? Então, vou fazer uma entrevista gravada, vou dialogar com essas pescadoras, depois transcrever essas entrevistas e analisar, fazendo, então, uma análise historiográfica com documentos, com registros, com fotografias, que também é um exemplo de uma metodologia, é a utilização de fotografias, para vocês compreenderem como é feita, então, essa construção. Tudo isso para quê, professora? Para conhecer, agir e principalmente mudar realidades. Então, a história ela tem esse papel extremamente importante de se pensar. Se nós não tivéssemos a construção do conhecimento, bem provável que nós estaríamos cometendo, colocar aqui entre aspas, erros do passado, como o próprio Holocausto, o próprio escravismo, acontecimentos que se passaram ao longo da história
que muitas vezes, tenho certeza que muitas pessoas até se envergonham. Nossa, quantas pessoas morreram lá na Inquisição em fogueiras, queimadas vivas. Então, por que a história é importante? Para a compreensão desse momento histórico. Para condenar, não, mas para analisar. Era o contexto daquele momento, um contexto histórico, uma realidade daquele momento. Mas nós precisamos conhecer para mudar, então, essas realidades, para não cometer fatalidades novamente. Uma das questões importantes para levantarmos. Então, o que é um conceito histórico? Então, o conceito histórico é essa ideia abstrata ou uma categoria analítica que os historiadores vão utilizar para tanto compreender como para explicar eventos, processos, fenômenos ao longo do tempo. Então, são essas ideias que eles se debruçam, os historiadores, para compreender e para explicar, então, esses fenômenos ao longo do tempo. Então, são ferramentas intelectuais que ajudam os historiadores a organizar, interpretar e dar significado a esses acontecimentos passados. São fundamentais para a construção, então, dessas narrativas para análise do passado. Então, o conceito histórico ele é importante para direcionar todo o conhecimento histórico. Portanto, os historiadores vão utilizar desses conceitos como ferramentas para analisar e identificar padrões, causas, consequências de eventos passados e vão contribuir, assim, para a compreensão mais profunda da história. Então, eles vão observar, como eu falei para vocês, um conceito sobre escravidão. Então, o período que se analisa a escravidão, então ele tem padrões. É um momento histórico, está localizado em determinado tempo, por uma determinada sociedade, que utilizava a compra de escravos, seja lá da África, seja de um outro contexto. E aí ele vai ter as causas, vão ter as relações sociais, vão ter toda uma consequência social dessas pessoas e, consequentemente, esses eventos vão deixar marcas na história e eles precisam ser analisados. Então, de onde vêm esses conceitos da história? Primeiro, eles vêm das fontes. Lembram que em aulas passadas, em outras disciplinas, nós trabalhamos com o conceito de fontes. O que é uma fonte? Então, é de onde o historiador bebe. Lembra lá da fonte da água, né? Um poço de água. É de lá que o historiador vai buscar esses dados. Então, ele vai buscar as realidades históricas examinadas. Então, é de lá que vai vir também esses conceitos, como são palavras-chave, podemos dizer assim, que vai nos dar suporte para analisar esse passado. Vem também do patrimônio conceitual consolidado já pela historiografia, como a palavra que eu utilizei, escravidão, podemos utilizar também um conceito trabalho, memória. Já outros historiadores analisaram, se debruçaram sobre esses conceitos e aí eles têm já toda uma discussão consolidada ao longo da história, da escrita da história. Também vem da criação de pessoal dos historiadores em obras específicas. Então, são esses historiadores que vão analisar esses momentos históricos, vão criar esses conceitos. E aí eles vão se debruçar sobre isso. Então, nós temos, quando nós falamos sobre escravidão, eu posso utilizar um pesquisador um teórico que construiu esse conceito ao longo da história. Então, ele vai estar falando daquele momento. Ele vai servir aos historiadores como uma referência sobre esse conceito. Do patrimônio conceitual consolidado também pelas demais ciências humanas. Como vocês sabem, a história trabalha, ela dialoga com outras ciências. Ele trabalha com a literatura, ele trabalha com a geografia, trabalha com a matemática.
enfim, uma série de outras ciências. Portanto, esses conceitos também são utilizados a partir desse patrimônio já consolidado em outras ciências. Também de migrações oriundas de outros campos do saber. Que é isso? Então, ele vem, olha como nós utilizamos migrações, é um conceito histórico, a própria palavra. Então, eu posso trazer esses conceitos para dentro do campo da história. Então, eu vou estar dialogando sobre esse conceito a partir de um estudo já realizado em outros campos do conhecimento. Da vida comum de hoje. Vou dar um exemplo muito que apareceu na minha tese, a invisibilidade das mulheres. Então, invisibilidade é um conceito que que apareceu ao longo do estudo. Então, ou foi observado na vida que as mulheres pescadoras viviam ao longo da sua história. Então, é importante vocês compreenderem que os conceitos históricos, quando analisados, eles vão sendo construídos por esse olhar, então, do historiador, do pesquisador que está desenvolvendo, então, a pesquisa histórica. O conceito histórico, segundo Hirsen, é importante que ele vai dizer, olha, são recursos linguísticos que são aplicados dentro para a interpretação histórica a fatos já concretos, vai exprimir, então, as especificidades temporais. É aquilo que eu falei para vocês. Nós falamos em escravidão hoje, não é a mesma escravidão que se vivia em séculos passados, como o século XVIII, século XIX. Então, é preciso pensar também nessa narrativa temporal, localizar o leitor quando eu estou falando, porque é muito provável que aconteça, fazer a comparação. Então, o escravismo é um conceito importante que precisa ser, então, localizado temporalmente. São históricos também, porque eles têm essa relação com a lembrança do passado e essa expectativa do futuro. E não apenas para se referir ao passado, mas para fazer essa relação presente-passado, lembrando que é importante destacar a especificidade temporal. O conceito histórico também, ele vai ser a essência de um estado de coisas. Como é isso, professora? Como é isso? É a construção crítica de todas as experiências registradas nas fontes. O passado, então, ele é mais real do que se existisse apenas no resquício, como se fosse uma expressão de linguagem das fontes. Então, são as fontes dialogando com os historiadores. Se o historiador souber fazer a pergunta certa à sua fonte, ele vai encontrar essas essências, esses conceitos vão aparecer. Como eu vou compreender, então, essa invisibilidade das mulheres? A pesca é uma profissão masculina e as mulheres, então, vão aparecer nesse cenário basicamente masculinos. E aí, ao longo da pesquisa, ao consultar as fontes, foi possível visualizar que essas mulheres eram invisibilizadas, silenciadas. Então, a invisibilidade das mulheres no mundo da pesca é um conceito histórico. Então, eu vou pensar o que é tornar-se invisível? É estar lá nesse espaço, porém sem ser visível pela sociedade, pelos governos, pela própria categoria de trabalho. Então, é importante compreender o conceito histórico para desenvolver o conhecimento e a pesquisa histórica. Então, é importante também que ele é uma representação verbal de um objeto. Ele pode ser concreto, aquilo que eu estou visualizando, ou pode ser uma construção também abstrata, mas não a partir do individual, porque daí seria só apenas o nome, como escravismo. Ele ocorreu dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade, aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Europa. Então, é importante observar isso e que afetou a coletividade. E é importante também que tem essa dupla relação
com os objetos. Então, eles vão se encaixar, representar por todo esse conceito. Assim, o conceito, então, não é dado como uma coisa em si, mas uma tentativa de aproximação cognitiva, ou seja, um diálogo cognitivo com toda o contexto que está sendo analisado. Então, ele é um construto. O que é um construto? Ele é uma teoria, uma ideia, uma base daquilo que está sendo trabalhado. Então, eu posso dizer, dentro da história das mentalidades, sobre a questão, a mulher, ao longo da história, ela foi analisada como a histérica, a histeria, é um conceito. E é importante entender, a mulher passa por determinados momentos como a TPM. E aí, ao longo da história, ela foi dada como histérica, a louca. Então, não é aquilo que se vê, mas é uma construção dessa mulher que ao longo da história foi lidada como histérica ou a histeria. No entanto, era uma construção mental. E aí, ao longo da história, dentro da ciência da saúde, da própria ciência histórica, foi se analisando então a questão hormonal, a questão do estresse e de todas as questões que a mulher passa praticamente todos os meses. E aí, então é importante dar esse olhar extremamente importante para esse conceito histórico, para compreender, então, as relações com a própria história. Então, é importante dizer, primeiramente, Barros vai nos trazer 3 momentos. Então, o primeiro são os conceitos, stricto sensu, aqueles que só podem ser utilizados em determinados períodos, como absolutismo, nós estamos falando daquele momento, daquele poder econômico que era vivido pela sociedade onde o rei tinha poder absoluto. O candomblé faz parte dentro de uma religiosidade, o comunismo, uma determinada sociedade, uma ideologia. Então, é importante compreender isso. Um outro momento, os conceitos mais abrangentes, como categorias de análise: gênero, cultura, escravidão, imaginário, relações de gênero, trabalho. Então, eles são também empregados para diferentes períodos históricos. Então, é importante destacar, porque eu posso utilizar as relações de trabalho lá no período medieval, as relações de trabalho eram totalmente diversas. Então, o próprio conceito eu não posso utilizar, porque eu estaria sendo, então, anacrônica, utilizando um conceito histórico de um outro momento histórico que não é do momento em que eu estou analisando. E por último, os conceitos vão funcionar como uma ferramenta de trabalho para o historiador, como a historiografia, a interdisciplinariedade, a teoria. Então, ele é importante para pensar esse caminho, esses subsídios que o historiador vai ter em suas mãos para desenvolver, então, a sua pesquisa. Como exemplo, vou citar aqui meu trabalho novamente, na minha tese, então, ele aparece o conceito de memória, de trabalho, de invisibilidade, de relações de gênero. São todos conceitos que eu utilizei como ferramentas para desenvolver, então, a minha pesquisa histórica. E quais são, então, essas funções dos conceitos históricos? Então, elas são pelo menos 6 funções primordiais desses conceitos. Então, ele precisa, primeiro, organizar, então, essa realidade a ser percebida ou ser examinada. Então, ele vai organizar todo o conhecimento. Ele vai desenvolver essa organização do pensamento. Então, ele precisa ter nessa tese, então, eu vou trabalhar nessa dissertação, nesse trabalho de conclusão de curso, eu vou trabalhar com tais conceitos: memória, narrativa, oralidades. Esses são os conceitos primordiais. Então, ele vai organizar todo o meu pensamento, todo o desenvolvimento, então, da minha pesquisa. Também generalizar. Então, criar conexões entre os objetos distintos. Então, eu estou trabalhando com memória.
Então, é importante dizer, olha, quais autores discutem, quais teóricos discutem sobre a memória. Então, eu vou fazer essa conexão do meu objeto de pesquisa com a teoria, utilizando aquela metodologia possível. Também a questão do comparar, aproximando, então, e constatando objetos distintos. Então, eu vou fazer essa comparação. No caso, as relações de gênero. Então, eu vou analisar essa relação de mulheres pescadoras e dos homens pescadores. Então, o conceito de gênero, de mulher, na minha tese, ele é importante para pensar essa mulher, essa construção do feminino. O que é ser feminino? Quando nós falamos para a sociedade, o ser feminino é aquele, o bonito, a vaidade, a pele cuidada, o batom, o esmalte. Então, é todas as relações do autoestima, né, do trabalho. Então, quando eu falo feminino, aí quando eu falo pesca, ele vai estar meio desconexo do que eu falo desse ser feminino. E o ser feminino, ele é muito mais amplo, essa feminilidade, ele é muito mais amplo do que propriamente ser essa mulher que nós construímos no nosso imaginário. Aquela mulher do lar, mãe, aquela que materna. Então, é importante observar isso para você ter essa comparação. E é importante para construir também esse conhecimento, que é muito mais esse ser feminino na pesca, ele é muito mais do que propriamente essa construção social do que é ser mulher na sociedade, tá? Para vocês compreenderem. Problematizar. Então, vai ultrapassar essa instância propriamente descritiva. Não vou lá fazer uma descrição, então, do que é ser mulher, mas do que é ser mulher, ser mãe, ser pescadora, ser trabalhadora, participar do processo da economia e por aí afora. Então, é importante compreender essas relações desses conceitos para a construção, então, do conhecimento. Aprofundar, ultrapassando todos os níveis de ingenuidade e senso comum. Então, eu não posso fazer uma pesquisa histórica a partir do que eu imagino, do que eu compreendo, mas de toda uma sociedade. Eu preciso desenvolver um conhecimento aprofundado dentro de uma historiografia. Então, eu preciso buscar, a partir de uma diversidade de fontes, para validar, então, esse conhecimento. E comunicar, que seria o quê? Criar linguagem comum aos praticantes de certo campo, ou seja, eu preciso desenvolver, eu preciso demonstrar, eu preciso dialogar. Por isso que serve os seminários, os congressos, a apresentação de trabalho nesses seminários. É importante porque, ao dialogar com outros pesquisadores, eu vou estar em diálogo social, crítico, analítico desse momento histórico. Então, é importante essa comunicação para desenvolver e aprofundar, então, esse conhecimento da função, principalmente desses conceitos. Eu estou trabalhando com história de mulheres, e aí eu utilizei, então, os conceitos como memória, narrativa, oralidades, visibilidade. Eu preciso estar em diálogo, então, com a academia para comunicar, para transmitir, então, esse conhecimento. E nós precisamos, professoras, desses conceitos? O conhecimento histórico precisa desses conceitos? Com certeza, principalmente porque todos os lugares, ambientes que nós circulamos precisam desses conceitos. Então, nós, para validação da ciência, nós precisamos dos conceitos. Nos campos profissionais diversos, nós precisamos dos conceitos. Olha só, nós estamos aqui trabalhando, vocês são futuros professores de história, é importante que vocês vão trabalhar com o conceito de educação. O que é educação para vocês? Interdisciplinariedade, temas transversais e uma diversidade de conceitos. Então, são o nosso campo do saber.
Então, é importante para desenvolvermos a nossa atividade profissional que vocês conheçam, então, esses conceitos. Em nossas atividades diversas, ela é extremamente importante para a compreensão do nosso fazer, onde nós estamos. Então, o professor de história, ele vai desenvolver todas as suas atividades profissionais, então ele precisa desses conceitos para desenvolver, então, a sua profissão. Dentro da política, nós temos todos os conceitos. Dentro do campo da política, nós temos as ideologia, as correntes partidárias. Quando nós falamos num determinado partido, dentro do partido ele tem um conceito. Ele tem lá também a sua visão de mundo. Então, cada corrente ele tem um ideário. O que aquele partido político defende? Então, é importante também, dentro da política, do conhecimento político, é importante compreender. Olha, eu me identifico com tal político, né? Ou com tal prefeito, vereador, presidente, ou com tal corrente política. Então, uma das questões é conhecer a base que essa corrente política defende. Então, é importante para vocês verem, então, esses conceitos. Religião. Então, nós temos uma diversidade religiosa no Brasil. Então, cada uma ela tem os seus conceitos. Nós temos o cristianismo, islamismo, que são conceitos importantes para se compreender todas essas relações. Sincretismo religioso também é um conceito importante. Então, precisa se conhecer também. Dentro da arte, da própria produção dessa arte, então eu vou lá, um conceito da arte barroca é um determinado momento histórico e que se foi projetado. Então, é importante para o nosso conhecimento, enquanto historiadores, para identificar essa arte, essa produção, esse momento histórico em que se viveu. E na nossa vida comum, o conceito de moeda, um exemplo, nós hoje vivemos a sociedade do real, a nossa moeda é o real. Então, qual é o conceito? Que tipo de monetário nós temos, então, no país? Então, eu preciso conhecer como era antes, como era o comércio antes, lá no mercantilismo, lá no feudalismo. Então, são conceitos históricos também. E a prática do nosso dia a dia é importante. Então, Barros destaca que o conceito está em todos os lugares, em todos os ambientes, e nós precisamos conhecê-los e compreendê-los. Então, é importante falar que os conceitos históricos, eles são amplos, são dinâmicos também, porque os historiadores, eles se debruçam sobre esses conceitos para a compreensão, então, desse passado. E é importante também para que se evite considerações anacrônicas, como eu já falei em vários momentos da história. Como vocês estão iniciando a graduação de vocês, é importante que vocês conheçam esses conceitos para que ao longo dos estudos de vocês evitem cometer erros anacrônicos, inclusive nos trabalhos, nas pesquisas, compreender isso. Então, nós temos o escravidão na atualidade, como exemplo para vocês compreenderem esse momento histórico. A escravidão que nós vivemos hoje não é a mesma escravidão que se vivia lá no feudalismo, como não é aquele momento em que o Brasil era colônia. Cada conceito, então, eu preciso temporalizar, ou seja, colocar nesse tempo, temporalizar, pensar nesse marco temporal lá no calendário, então o que aquela sociedade estava vivendo naquele momento. Como é o conceito de memória que nós temos hoje, que é importante dizer. Então, qual é essa memória? Como nós registramos a nossa memória hoje? Então, é importante pensar e conhecer a cada tempo histórico. Hoje, nós temos as tecnologias a nosso favor. Então, nós utilizamos o TikTok, o Reels, e nós produzimos, gravamos vídeo. E antigamente, como se fazia para gravar essa memória? Então, nós tínhamos a arte rupestre, nós tínhamos os diários, nós tínhamos as cartas. Então,
Então, para vocês verem, cada momento histórico tem a sua marca e é importante compreender isso. Então, nós temos como referência Barros, os conceitos da história, nós temos também usos e conceitos, essa abordagem interdisciplinar, esse diálogo com as outras disciplinas. Então, José de Assunção Barros é importante leitura para vocês ao longo dessa disciplina, teoria e metodologia da história, para vocês compreenderem essas relações entre teoria e a metodologia da história. Também Fernando da Silva Camargo, tópicos úteis para participantes do estudo da história. É importante para vocês compreender os conceitos históricos. Ciro Flammarion, uma introdução à história, também dá esse embasamento para vocês desenvolverem esse conhecimento a partir da utilização da teoria e metodologia da história, como isso se deu ao longo da história. Também Itamar Freitas, o que são conceitos históricos, vai mostrar para vocês uma diversidade de conceitos que vai ajudá-los a compreender cada conceito em seu momento histórico. E, por fim, Kalina Vanderlei Silva, dicionário de conceitos históricos, também tem na nossa biblioteca e que tem uma diversidade de conceitos históricos para vocês estudarem e compreenderem. O que é capitalismo? Vou lá no dicionário crítico, vou lá no dicionário de conceitos históricos para saber o que é capitalismo, o que é trabalho, o que é memória, o que é absolutismo, o que é escravidão e por aí afora. Então, é importante vocês irem conhecendo esses conceitos históricos para aprofundar, então, o conhecimento. Isso que nós tínhamos para trabalhar hoje. Então, é importante que vocês compreendam a grande importância que nós temos dos conceitos históricos na pesquisa histórica e no desenvolvimento, então, do conhecimento histórico como um todo. Até a próxima aula.